Graça e paz, irmãos. Meu nome é Marcele. Eu tô aqui hoje então para compartilhar com vocês o devocional de número 29. Aproveite as oportunidades. Lá em 2 Timóteo 4:2 diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O versículo, então, ele sintetiza aquilo que Paulo acredita ser o dever prático e urgente de Timóteo. Nesta carta, então, Paulo aponta que cada geração é responsável pela salvação de seus contemporâneos. Lá em 2 Timóteo 2:2 diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos e também ensinem aos outros. Então, a gente não deve esquecer de que todo discípulo é chamado para ser e para fazer discípulos. Mas, na verdade, poucos cristãos, eles têm sequer o hábito de compartilhar o Evangelho. Por qual razão a gente se pergunta? Que na maioria das vezes acaba acontecendo isso. A gente sabe da nossa fé, sabe que temos que compartilhar, que a Bíblia diz que devemos então, exortar, repreender e corrigir em tempo e fora de tempo, falar sobre o amor de Jesus, porque muitas vezes então não conseguimos fazer isso, talvez por vergonha, por medo, por incerteza da salvação, por má compreensão do Evangelho, falta de santidade, pecados não confessados, falta de preparo espiritual, falta de treinamento, comodismo, enfim, são algumas das barreiras à evangelização e estão entre motivos pelos quais então muitos crentes não compartilham da sua fé. Devemos saber então que é desejo de Jesus alcançar e salvar os perdidos. Nessa perspectiva então do apóstolo Paulo, partilhar o evangelho é missão de todo aquele que crê, não um chamado para o grupo de especialistas. Aqui ele quis dizer que não é só um chamado para aquele que é um pastor, que é um missionário, que é um evangelista. Então não tem um grupo específico que tem esse dever de propagar o evangelho. Todo que aquele que nele crê deve pregar o evangelho. A evangelização é a missão própria da igreja. Como devemos fazer isso? Pregar enquanto é tempo. Aproveitar as oportunidades, agora é a hora. Vença os desafios da evangelização e pregue o evangelho. Que o momento pareça oportuno, quer sim ou quer não. Tenha sempre alguém em sua mira. Ore pelas pessoas que você deseja alcançar. Lance sementes. Distribua literatura bíblica. Introduza então a sua convicção e fé nas conversas, nas viagens, no ônibus, no avião, na escola, na faculdade, no trabalho. Convide seus amigos para conhecer a sua igreja, compartilhar uma mensagem pelo WhatsApp sobre uma reflexão espiritual, ir até as praças, ruas, vilas, sertões e falar sobre a única verdade sobre a qual não podemos nos calar, Jesus Cristo. E que possamos então levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Então esse versículo ele nos ensina sobre a dedicação e compromisso que devemos ter com o serviço de Deus. Assim como um soldado se dedica ao seu serviço militar, nós também devemos nos dedicar totalmente a Deus, evitar nos envolver em coisas que nos afastem desse objetivo.